Está em discussão os requerimentos e as moções apresentadas. 15 minutos para cada vereador, à parte 1 minuto. Está em discussão os requerimentos e moções. Com a palavra, vereador Martins. Boa noite, nobres vereadores, nobres vereadoras, público presente, que os nossos vereadores também eleitos, doutor Daniel, nosso Edinaldo Urbon, que não perde uma sessão, Fernanda, as professoras, em nome da Adriana, cumprimento os demais presentes. Fiz um requerimento para a prefeita, requeiro nos termos regimentais que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, Miriam Ferreira de Oliveira Bruno. Eu estou solicitando providências urgentes no Morro do Jalém, na Vila Bom Jardim, em relação ao aparecimento descontrolado de escorpiões. Os moradores locais estão assustados com o grande número desses animais que estão invadindo suas residências, colocando em risco a vida das pessoas, em especial crianças e idosos. Na rua Lucilo Costa, por exemplo, o morador, o senhor Éder, foi picado recentemente, precisando aí de atendimento médico. Há relato de proprietários que optou em vender o terreno no local, a fim de ficar livre dos indesejáveis animais. Peço Vossa Excelência para que se realize junto à SUSEM de Bananal o combate e controle urgente desses animais. Pois bem, eu andei por lá, conversei com um antigo proprietário, ele vendeu o terreno e foi simplesmente morar em Arapeí, porque ele é pai de 3 crianças, e o medo aí de ser picado. Estive conversando com o pessoal da SUSEM, eles também estão com problema de veículo. Então eu espero que a prefeitura empreste um veículo aí o mais rápido possível para a SUSEM. Hoje eu presenciei o João Civico, seu carro particular na casa da Rosana Isolde, fazendo o combate aí aos escorpiões. Então que a prefeitura, pelo menos o carro, ela ceda aí para o pessoal da SUSEM, para que eles consigam resolver esses problemas de escorpiões. Também no Laranjeira, lá no conjunto Mário Covas, lá também estamos tendo grande problema lá de escorpiões. Então, prefeitura, vamos acordar aí, vamos emprestar o carro para o pessoal da SUSEM aí, que está precisando urgente desse combate aí a essas pragas. Com profundo sentimento que proponho a este egrégio plenário que se faça constar nos anais da casa moção de pesar pelo falecimento do senhor Laerte Andrade Silva, ocorrido recentemente, ontem. Neste momento de profunda dor e consternação, quero expressar meus pêsames e lamentar a perda do senhor Laerte. É uma pessoa grande, é tristeza perceber que as melhores pessoas partem quando menos esperamos. Desejo a vocês, familiares, muita força para superar este momento e as dificuldades que esse acontecimento causa em nossos corações. Meus sentimentos a todos os familiares. Esta homenagem que de antemão sei contar com o aval de vossas excelências. Desejo que seja ela comunicada a seus familiares. O Laerte, não preciso falar muito dele. Estou há 13 anos, vou para 14 em Bananal e conheço ele esse tempo. Pessoa maravilhosa, muito trabalhador, família nem se fala, envolvido com o futebol, e foi realmente uma grande perda para Bananal. E quero também de antemão desejar meus sentimentos aí a toda a diretoria, a todos os familiares aí que perderam aí a comissão técnica e os jogadores do Chapecoense. Então também vou externar isso aí, inclusive na minha cidade, o Tiaguinho é da minha cidade e deixou aí sua esposa grávida aí de aproximadamente 40 dias. E que Deus conforte aí a todos lá do Chapecoense. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de se realizar serviço de roçada, capina e limpeza no Rancho Grande, pois o mato está muito alto, causando transtorno aos moradores, facilitando o aparecimento de insetos e animais indesejáveis. Segue em anexo as fotos. Eu estive no Rancho Grande ontem, realmente está feia a coisa. Então a gente espera que a prefeitura tome providências o mais rápido possível. Indico também à senhora prefeita a necessidade de realizar serviço de capina e limpeza na rua Antônio Gervásio do Nascimento,
Na Vila Bom Jardim, pois o mato lá está muito alto, causando transtorno aos moradores, facilitando o aparecimento de insetos e animais indesejáveis. Segue aqui as fotos, inclusive a Adriana também é moradora da Antônio Gervásio do Nascimento, ela sabe como que está lá. Então a gente espera aí que a prefeitura tome providência o mais rápido possível. Ontem eu fiz um tour aí com o meu carro, eu estive no Rancho Grande, estive no Chico Leme, na Cerâmica, em todos os bairros. Fecha a porta e realmente a cidade está totalmente abandonada. Então a gente espera providências, porque tem 4 anos que a gente está pedindo aqui e nenhuma providência foi tomada. Então a gente espera aí que a prefeita, pelo menos esses 20 dias aí que estão faltando, tome pelo menos esse tipo de providência. Indico também à prefeita a necessidade de substituir as torneiras e vidros do posto do PSF do Rancho Grande. Em contato lá com o pessoal do PSF, eu estive lá, presenciei, realmente tem um vazamento de água lá há anos, é igualzinho o vazamento que nós temos na quadra Geraldo Alckmin na Vila e no Samba também. Então, paga-se uma conta absurda de água para a Sabesp. Eu tenho certeza que é barato para resolver esse problema desses reparos. Com esse dinheiro daria para recuperar aí no mínimo de 3 a 4 carros do município para fazer a manutenção mensal. Então, é uma incapacidade no momento do executivo. Nós temos o caminhão de lixo parado por uma peça de R$ 35,00. Se realmente essa peça for R$ 35,00, eu me proponho dar essa peça, porque é uma sacanagem o povo ficar aqui com esse lixo em frente às casas, fedendo, e o pessoal que recolhe o lixo naquele caminhão que é impróprio, chega lá em Barra Mansa, eles têm que subir novamente no caminhão e tirar tudo com a mão. Então é muita falta de respeito por parte do executivo. E eu estou de olho. Agradeço à prefeitura, né, o Sambim, toda a sua equipe, pela vacinação em cachorro, que até ontem foi feito lá na praça da Vila, e o término será no dia 12. Então isso aí é interessante, quem tiver seus animais, só fazer os contatos aí com o Sambim, com toda a sua equipe, que está sendo realizada aí a vacinação aí nas praças aí de Bananal. A notícia muito boa também que eu recebi da Electro, para o Sertão dos Coqueiros. A Light aceitou o pedido para fazer a ligação da energia no Sertão dos Coqueiros. Então só está mesmo aguardando a documentação. Graças a Deus o pedido aí, a Light aceitou. Então acredito que a documentação aí será muito mais simples e o coqueiro terá luz, com certeza. Estamos aguardando aí, ansiosos aí. E sou muito prático e direto. Qualquer prefeito, né, que disputa uma eleição, ele tem que ter em mente a vitória ou a derrota. Pois bem, passou as eleições, eu não consigo mais falar com a prefeita, mas não é uma derrota que vai deixar a cidade abandonada. O governo vai até dia 31/12. Ou será que a prefeita vai se mudar de Bananal? Eu estou achando que vai se mudar, porque o que ela está fazendo é uma brincadeira. Pois o básico tem que ser feito. Outra coisa também, que é sabido por todos nós, a gente vai sentido Barra Mansa, tem um buraquinho pequenininho ali depois do posto BR, é só colocar um saquinho de cimento ali e resolver aquele problema. Também aquelas tartarugas lá na entrada da cidade tem que ser colocada. Se foi a prefeitura que colocou, vai lá e coloca novamente. Se for uma empresa contratada, vá atrás dessa empresa e que ela reponha aquelas tartarugas, porque é uma vergonha, os carros estão passando a 100 por hora, tanto saindo como entrando em Bananal. E muita gente quer dar uma paradinha, quer ir devagar, quer tirar uma foto, nem isso estão conseguindo. Então a gente espera aí que seja tomada aí providências o mais rápido possível, para que menos problemas, né, a gente tenha para resolver. Fiquei feliz também aí com a Souza Compec e o DR, a colocação dos guarda-reis, que começou aqui nas 3 barras, e eu fui até o Rancho Grande, está ficando perfeita a colocação ali de guarda-reis. Então isso aí para nós é bom, a gente sabe que evita acidente, então isso aí tudo que vem é para somar, graças a Deus. E eu falei que fiz um tour aí com o meu carro, boa noite também ao vice-prefeito Piá, que está presente. Realmente o bairro Chico Leme está abandonado novamente, é muita sujeira, as canaletas entupidas, é uma obra perfeita que a Luquip fez. Só temos um detalhe, parece que tem 15 anos aquela obra pronta, tá? Porque está tudo abandonado. Lá do lado da minha casa, onde vai para o campo,
Está tudo abandonado. Fecha a porta, aqueles paralelepípedos lá que nem consegue ninguém andar de carro naquilo. Não fizeram o nivelamento até hoje. Fui lá no Recanto Feliz, todos os locais estão em péssimas condições. Está aqui o vice-prefeito, vai ter muito trabalho, viu, vice? Junto com o seu prefeito aí, mas tenho certeza que vocês vão dar conta do recado. Fiquei feliz também que aquela representação que eu fiz ao Ministério Público, quanto à empresa Viga, que está fazendo aquela porcaria ali na vila, chegou a notificação para eles, eu fiquei sabendo, que eles tomem as providências. Ninguém é contra a obra. A obra é perfeita, só que eles têm que se adequarem para que a população possa ir e vir, pelo menos. Porque aquilo ali está um absurdo, realmente um verdadeiro absurdo. Eu recebi aqui também um requerimento aí, a resposta aí da prefeita, em atendimento ao requerimento 135 de 2016, vem respeitosamente informar a Vossa Senhoria que o município vem tomando medidas econômicas, seja com gasto de pessoal, consumo, prestação de serviço, investimento, tendo em vista a atual pior crise financeira já enfrentada em nosso país. As medidas de contingenciamento supracitadas são necessárias para o possível cumprimento aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e Aplicação Constitucional. Os resultados financeiros e contábeis são devidamente publicados nas datas aprazadas, aqui tá, aprazadas, dispostas em legislação vigente. Através do portal Jornal Audiência Pública, estando à disposição no Departamento Financeiro quanto necessário. É o que ela colocou, a resposta que eu pedi, se ela iria passar o município com dívida ou não para o próximo prefeito. E ela mandou essa resposta aqui para mim. Mas seria muito mais fácil dizer sim ou não, vou passar com dívida ou não vou passar com dívida. Então eu acho que tem que ser uma coisa bem transparente aí, para que a população fique sabendo. Presidente, no momento é o que eu tenho que falar. Continua franqueada a palavra aos vereadores, 15 minutos para cada vereador, a parte 1. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, vereador Dr. Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas presentes, o nosso cordial boa noite. Boa noite também a todas as pessoas que nos ouvem pela rádio distância e pelo sistema de comunicação via internet. Fico feliz, Martins, pela sua animação em fazer tantas solicitações aí numa véspera de final de mandato. Infelizmente, eu tenho falado aí durante todo esse tempo, aqui nesses 4 anos, que as nossas reivindicações talvez nem cheguem a ser vistas, ou se forem vistas pela prefeita, acho que nem são lidas. E agora, na véspera, realmente, final de mandato, o vereador animado assim, está de parabéns, viu? Porque, infelizmente, a nossa cidade está super abandonada. Tudo isso que você falou aqui é verdade. Eu também tenho andado pelo município todo e vejo essa situação. Fui no Rancho Grande, fiquei abismado com aquela situação, daquela sujeira de matos, Morro do Jalém, incontrolável. Então, a gente vê que isso realmente aconteceu durante todo esse tempo e nada foi feito. Nós tivemos alguns fatos que nos alegraram aqui, mas foram em vésperas de eleições. Acho que uma semana a cidade ficou limpa. Aí foram vários elogios ao Sambinho, ao Sr. Elias, e a cidade realmente limpou bem a cidade, mas foi só uma semana antes da eleição. Depois, agora então, pode esquecer. Se eu falo, pode esquecer mesmo, não vai acontecer limpeza nenhuma. Se acontecer, é só um fatinho corriqueiro, e vamos aguardar então o próximo prefeito, está aqui o vice-prefeito Piá, e estamos realmente colocando aí nessa nova administração um pouco de fé, né? Vamos ter fé, vamos confiar, porque o povo confiou no voto. Então, nós vamos também confiar que as coisas melhorem. É evidente que nós sabemos das dificuldades financeiras da prefeitura, mas muita coisa se faz com criatividade. Isso eu sempre digo aqui. O prefeito, às vezes, pode resolver muita coisa sem ter que gastar o dinheiro lá do erário público, tendo a sua criatividade particular, a sua forma de entendimento com os funcionários, coisa que eu não vi nesse mandato que se passou.
Mas está de parabéns o Martins aí pela sua animação. Eu fiz na verdade, uma indicação, que aqui não cabe a gente estar fazendo requerimento aí para o municipal, para outros estados, né? Eu fiz uma indicação, na verdade, uma solicitação para o DR lá de Barra Mansa, DR do estado do Rio de Janeiro, e que tem ali instalado em Barra Mansa também a sua parte. O companheiro Manolo fez um requerimento há meses atrás, solicitando a tapagem de alguns buracos ali que incomodam realmente os motoristas, porque, na maioria das vezes, até eles cortam o pneu dos carros quando se cai ali. E agora nós estamos vivendo novamente essa situação. Já tive colegas, amigos que caíram lá no buraco com seus carros e os pneus cortaram, tiveram problemas. E, às vezes, as pessoas, no período noturno, pode acontecer coisas piores. Então, nós estamos fazendo a solicitação aí para o DR ali de Barra Mansa, para ver se eles fazem a tapagem daqueles buracos que estão causando muito perigo ali para os motoristas. É a única indicação que eu fiz e espero que ele nos atenda conforme atendeu o pedido aí do companheiro Manolo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Lúcia Nader. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Unidade aqui hoje. É um prazer, à distância, amigos internautas. Eu fiz alguns requerimentos nessa noite. Como diz o doutor Oswaldo, temos que ficar animados, porque no papel tem que estar aquilo que nós temos que cobrar. Porque, na verdade, termina dia 31 de dezembro. Então, a gente tem que mandar, a população está pedindo, então, vamos que vamos. Eu fiz um requerimento para a prefeita para saber quais são os projetos do DAD que ela enviou para 2017. Quais são as obras, né, que ela enviou, porque foi em setembro, parece que tinha que mandar outubro, para que a outra administração pudesse fazer, né? Nem se vê que se pode ser feito, alguma situação ainda. Então, eu faço aqui esse requerimento para saber quais são os projetos que a atual administração enviou para o DAD para o ano de 2017. Porque, na verdade, eu não concordo com essas coisas. Eu acho que quando você está em ano eleitoral, principalmente, tem que ter um consenso com a comunidade, principalmente na área do turismo, que é o DAD. Nada é consultado, tudo é feito da maneira como acha. Ainda bem que nós temos na lei que tem que ser feito para a infraestrutura do turismo. Não tem aquela palhaçada mais de fazer obra politiqueira, mas sim de infraestrutura como manda a lei. Mas aqui eu gostaria de saber, para estar acompanhando, que eu tenho estado em São Paulo, e a gente está aí para poder realmente abraçar a causa do município e trabalhar no desenvolvimento. Eu fiz 2 requerimentos para o DR com relação à SP64. Na SP64, na altura do resgate, tem um guarda de rei ali que é quebrado, que caiu um carro, e ali próximo do resgatinho já aconteceu vários acidentes devido ao serviço mal terminado por essa empresa na SP64. Já foram feitos vários requerimentos, e aqui essa semana que passou houve um acidente, está lá, eu tirei as fotos, as pessoas procuraram. Então, aqui eu estou requerendo ao DR que ele tome providências urgentes, porque a empresa que fez a obra ainda está no prazo de fazer a sua prestação de serviço e recuperar o que está sendo perdido. Então, por esse motivo, eu fiz aqui o requerimento do DR. Estive lá com eles no DR e conversando tanto quanto essa, quanto a Estrada do Sertão, a SP247, que vai do quilômetro 27 ao 33. Tem as fotos aqui, ponte quebrada, buracos, e com essa questão da chuva, ainda está no prazo, o prazo termina, parece agora, dezembro. Já foi enviado alguma coisa para o Ministério Público com relação a isso, e aqui também as pessoas dependem, né, principalmente dentro do lado da Bruna, Carlinhos, lá na Pousada da Terra, as pessoas que vivem do turismo, né? E a estrada está péssima, e com as chuvas a tendência a aumentar. Então, dentro do prazo,
para poder ser arrumado. Sei também que está um processo também no Ministério Público que tem que ser resolvido isso, porque está intransitável e horrível, como as fotos que aqui eu tenho, pena que a gente não pode passar aí, mas que já vai ser enviada direto para o DR. Aliás, já mandei até, só estou fazendo um requerimento hoje para constar, para que possa logo, antes de terminar esse ano, seja feita alguma coisa, ainda espero. Eu não estava na cidade, né? Nós perdemos o nosso amigo Laerte. Então, aí, Júnior, Tereza, André, recebo meu abraço, meu carinho, as minhas condolências realmente nesse momento difícil, que todos nós um dia vamos passar também, todos nós vamos um dia, não ficaremos para a semente, mas que Deus conforte o coração de vocês, que Laerte sempre foi um cara muito bom, amigo, companheiro, um cara de Deus, espiritualista que nem eu, e acredita que Deus é maior, que quando chega o nosso momento, nós temos que partir. Só Deus sabe realmente qual é o nosso dia e a nossa hora. Que Deus possa abençoar vocês, o Júnior. Grande abraço para você, meu amigo, toda a sua família. Que Deus conforte o seu coração neste momento tão difícil. A dona Maria da Glória da Silva também, a família dela. Que Deus a abençoe, né? Que partiu, então lembrei, não sei se foi essa que Pedro estava vendo com o doutor Oswaldo lá, mas que Deus abençoe aí a sua colocação do doutor Oswaldo também aí, e ajudar essa família num momento difícil, em que a prefeitura foge da sua responsabilidade, uma pessoa que não tem condições, e ter que passar por uma situação constrangedora para enterrar um ente querido. Isso é o cúmulo do absurdo. Eu talvez quisesse fazer, mas decidi não fazer a moção de repúdio, mas fazer a família a moção de pesar pela perda dela. E pode ter certeza que vocês podem contar com o da parte do doutor Oswaldo. Vereadora, realmente tocou num assunto que nos deixou muito entristecido, porque eu digo que a dignidade da pessoa humana não é respeitada nem após a morte. Uma pessoa simples, humilde, bananalense, de família grande, família humilde, e quando se procura os representantes do Executivo, que poderiam resolver, as autoridades do Executivo, que poderiam resolver a situação, praticamente se escondem para não resolver. Então, as pessoas sofrem bastante. É o mínimo que a prefeitura pode fazer para o ser humano, é dar atendimento a ele depois da sua passagem. E nem isso está acontecendo. Muito obrigado. Realmente foi negado, né? A pessoa morreu fora do município, sem condições, a família sem condições. Então, aí pode ter certeza que nós vamos estar ajudando nessa situação, porque já é um momento difícil, dolorido, da perda. E simplesmente não ser nem olhado, nem lá para tentar resolver alguma situação, foi muito doloroso. Então, aí fica também os meus sentimentos e minha indignação com o Executivo nesse momento. Eu fiz uma moção ao Ricardo Maciel, né, um amigo grande aqui, advogado, já foi vereador em Barra Mansa, ele trabalha com Bruno Covas também, com o pessoal. Tudo bem. Espera aí um pouquinho, vereadora, você pode botar a parte, tá? Tá. Então, eu fiz uma aqui para o Ricardo Maciel, que é uma pessoa muito bacana, que tem ouvido as pessoas, que tem atendido algumas pessoas aqui em Bananal. Aqui foi feito o currículo dele, e ele pode atender algumas pessoas que a gente encaminhou para São Paulo. Então, as pessoas vieram conversar comigo, e aqui hoje eu faço essa moção de aplauso. Conheço ele pessoalmente, né? Das vezes que conversei com ele, sempre tivemos bom relacionamento. Então, nada mais justo que eu aqui na Câmara eu tenho esse direito de fazer uma moção de aplauso pelo trabalho dele. As pessoas votam de acordo com o que acham, não é verdade? E a gente faz porque a gente tem esse sentimento e vê. Mas as opiniões são diferentes, a gente respeita. Mas aqui eu faço hoje essa moção de aplauso para ele, pelo trabalho dele que ele tem desenvolvido, né? Que a gente tem acompanhado, não tão próximo, porque não tão próximo nosso, mas aqui na região, em outras situações. Então, eu fiz essa moção de aplauso para ele nesta noite.
Então, eu gostaria de colocar aqui também uma observação nesses 15 minutos que eu tenho ainda, da situação da LOAS. Eu sei que ainda vai ver essa situação. A lei orçamentária do município, que chegou aqui, só para vocês entenderem depois por que eu vou falar realmente na hora. Eu tenho os 15 minutos. A lei orçamentária chegou aqui com a emenda que a vereadora fez, mas de uma forma errada. Na LOAS consta lá, quando o carnaval, quando Vossa Excelência vão lembrar que votaram, que eu fiz uma emenda, que tinha colocado para a Copa do Mundo, para a Copa, e não tinha Copa nenhuma. Aí esse valor nós passamos para o Carnaval de Bananal para 2017, que era R$16 mil. Colocar, se vai colocar ou não, mas tem que constar lá. Essa lei orçamentária está uma bagunça. Né? Eu procurei lá com a Cristiane, estamos vendo lá. Então, ela não veio na lei orçamentária, ela tinha que vir, pelo menos, na lei orçamentária. Por isso, ainda que não chegou a emenda para Vossas Excelências aqui, porque, na verdade, nós estávamos discutindo com o jurídico ali agora, com relação à situação, porque ela tem que constar. Se ela estava lá, ela tem que continuar constando da forma como estava. E não está constando. Então, a gente vai ter que fazer uma discussão, que eu estive conversando com eles. Eu não gostaria de pedir vista para o projeto da lei orçamentária. Então, eu vou sugerir até aqui em plenário, depois que o presidente possa, se tiver condições dentro do regimento, que a hora que for para a votação, que a gente suspenda para poder discutir essa situação lá, para não ter que suspender a não votação. Não, tudo bem, pode ser, mas isso eu posso fazer, eu posso pedir a vista. Se Vossa Excelência vai votar ou não, eu não sei, mas que eu vou falar o que está acontecendo, eu vou explicar. O que está acontecendo, que tem um grande erro, tanto que o jurídico está vendo ali também. Mas a gente pode ver de que forma pode ser feito. As outras emendas estão prontas. Mas, assim, eu gostaria muito que Vossa Excelência olhasse com muito carinho na hora que a gente for discutir isso, porque é o orçamento para o município. E o vereador aqui tem o direito de fazer emenda. Se o prefeito vai fazer ou não, dar os 17 mil, o problema é dele. Mas que a emenda seja respeitada no valor que foi colocado. A emenda veio para a LOA com R$1.000, para a lei orçamentária, não com o valor que deveria. Então, tem umas explicações ali, só para poder, assim, passar uma pincelada, para poder dizer que depois a gente não fala o que está acontecendo. Então, é essa situação que eu queria passar para Vossa Excelência. Então, tá, no momento é só, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos vereadores, 15 minutos, a parte 1. Com a palavra, a vereadora Érica. Boa noite, senhor presidente, nobre colegas, público aqui presente, ouvintes da Rádio Estância e internautas. Como bem colocado pelo doutor Oswaldo, também não fiz nenhuma indicação. Acho que o que deveria ter sido feito durante 4 anos do mandato da prefeita Miriam, eu, com cabeça erguida, eu posso dizer que eu fiz. Realmente, eu usei a legislar, fiscalizar os atos do Executivo. Então, daqui para frente, só tem mais 20 dias de governo. Acredito que não vai ser agora que ela vai colocar a casa em dia. Teve 4 anos. E, infelizmente, não soube aproveitar a oportunidade que ela teve. Então, não acredito que vai ser agora, nessa reta final, que as coisas serão colocadas no devido eixo. Amo de paixão minha amiga vereadora Lúcia, mas, infelizmente, vereadora Lúcia, eu não posso faltar com a verdade, entendeu? Conheço esse senhor Ricardo Maciel, foi um cara que foi candidato, na verdade, ele queria ser candidato até aqui em Bananal, entendeu? Não conseguiu espaço aqui, foi candidato, se aproximou do Zé Milton em São José do Barreiro, foi candidato em Barreiro, usa de uma inverdade que trabalha com o Bruno Covas, é tanto mentira que ele é muito próximo do Bruno da Ativa. Ele é tão próximo do Bruno da Ativa,
Eu sou um amigo íntimo, que Vossa Excelência sabe, está aqui no meu celular, entendeu? Vários pedidos do Bruno para eu intervir a ele, junto ao Bruno Covas, lá na questão da ativa aqui em Bananal, entendeu? Não, Vossa Excelência viu que ele me ligando a caminho de São Paulo, tal, está aqui os e-mails, está aqui os WhatsApp, enfim, né? Jamais faltaria com a verdade, por mais que nós temos imunidade parlamentar no plenário de uma casa de lei, que é uma casa séria. Então, eu jamais, entendeu, poderia votar a favor de uma moção de aplauso de um cidadão que já está começando a querer costurar, entendeu? Não sei por que motivo, qual o motivo, não tenho direito de fazer juízo de valores de ninguém, a questão da política, usando aqui nós como, entendeu, meio de conduzir. Não sei, eu sei que a intenção de Vossa Excelência não é dessa, mas às vezes as pessoas usam a bondade da pessoa, como Vossa Excelência, para poder, entendeu, chegar naquele determinado destino que ele quer. Então, foi uma pessoa que disputou a eleição em São José do Barreiro, faltando com a verdade, entendeu? E, enfim, não trabalha com Bruno Covas, inclusive eu tenho aqui os contatos dos assessores, todo do Bruno Covas, Paulão, o Alfredo Fernando, entendeu? M pessoas, entendeu? E eu sei que isso não é verdade. Não, ele não trabalha nada com Bruno Covas. Isso é uma inverdade. Então, mediante essa inverdade, ele não é merecedor ao meu voto de uma moção de aplauso. Eu não posso ser uma pessoa, entendeu, leviana com aquilo que eu acredito. Eu não gosto de mentira. Eu sempre falo aqui nessa Casa de Leis, né, que eu pago um preço alto por ser autêntica demais, por não usar máscara. As pessoas, quando me conhecem, elas me conhecem do jeitinho que eu sou. Elas nunca vão ter surpresa comigo, porque elas sabem que eu sou o que sou, entendeu? Eu não estou aqui no mundo para agradar ninguém, eu estou aqui para fazer a diferença mesmo, entendeu? Eu não me saboto e não deixo ninguém me sabotar. Então, eu jamais, entendeu, votaria a favor de uma moção de aplauso com um cidadão que nunca fez nada em prol de Bananal, que eu não vejo benéfica nenhuma para estar recebendo uma moção de aplauso, que eu não sei nem por que o motivo dessa moção. Vossa Excelência, me desculpa, Vossa Excelência é livre, é uma prerrogativa que ele é dado direito, mas eu não quero compactuar disso, eu não quero dar uma moção, até porque eu sou vereadora do PSDB, o Bruno Covas é um deputado eleito do PSDB, entendeu? Eu participo dos grupos do PSDB, das pessoas, e eu tenho certeza, se eu chegar agora aqui, mandar um WhatsApp para o Paulão, pegar o áudio da Câmara e pedir isso, entendeu? Até uma coisa que fica até feio, entendeu, para Bananal. Eu, sim, poderia até fazer uma moção hoje de aplauso, embora os nobres colegas não conhecem, né, Martins, aqui que trabalhou muito tempo na delegacia, que trabalha na delegacia há muito tempo, deve ter ouvido falar, pelo menos, do nome dessa pessoa, Daniel Annenberg, que foi o presidente do DETRAN, que hoje está assumindo a pasta do Dom Jório na prefeitura. O Daniel é uma pessoa que é meu conhecido pessoal, entendeu? Conversei com o Daniel, mostrei para ele o problema do DETRAN de Bananal, do Ciretran, né, que hoje vive numa sala de despejo aqui na Câmara, né? O nosso diretor administrativo é muito solícito, entendeu? Uma pessoa, um funcionário maravilhoso. Ainda tirou as fotos para mim. Eu mandei o e-mail para o doutor Daniel Amberg, entendeu? Onde ele já faz 8 meses que ele não responde mais pelo DETRAN. Inclusive, ele está numa missão em Austin, representando o governador, para falar sobre acidente em rodovias. Mas, que é aquilo que eu falo, entendeu? Esse, sim, está fazendo alguma coisa por Bananal, embora não está mais respondendo pelo DETRAN, mas tem um contato próximo ao presidente do DETRAN, entendeu? Porque essas pessoas se conversam, são pessoas que estão no nível, no patamar, entendeu? Já a nível de governo de Estado. Ele vai assumir agora a pasta da tecnologia digital no governo João Dória, mas continua, entendeu, influenciando. E nem por isso eu estou fazendo moção de aplauso, porque eu vejo que é uma obrigação dele. Afinal de contas, o DETRAN é uma secretaria rica, as pessoas pagam, entendeu, para ter sua habilitação, paga IPVA. Nós já pagamos tantos impostos, entendeu? Ele, pelo está aqui, o WhatsApp, dou para qualquer um ver, entendeu? Érica, tenho o maior respeito por você, te admiro, você luta muito por Bananal. Então, eu acho assim, que as moções de aplauso, elas têm que ser dadas quando as coisas realmente são merecedoras do nosso aplauso, entendeu? Eu acho que fica, esse cara é muito mentiroso, entendeu? Eu acho que não faz lógico o negócio dele de usar o nome de uns parlamentares, entendeu, do PSDB. Eu, como vereadora do PSDB, eu não posso admitir isso. Pois não. Alô, som. Vereador, Ricardo é advogado, desde 1983 foi vereador no município de Barra Mansa, atuando na presidência da Casa. Em 2005 foi para São Paulo, onde trabalhou politicamente na subprefeitura da Vila Maria, São Paulo.
Em 2006, realizou um belíssimo trabalho político para o senhor Bruno Covas, atuando nas campanhas desde o início, quando mesmo ainda era presidente da Juventude do PSDB. Após esse período, Bruno se reelegeu deputado estadual em 2010 e em 2014 foi deputado federal do PSDB mais votado no Brasil. Ele não está falando aqui que ele é assessor do Bruno Covas. Como que ele vai trabalhar para o Bruno Covas? Se o Bruno Covas é de São Paulo, ele é do estado do Rio. Não, mas ele está em São Paulo, vereadora. Aqui, vereadora, eu vou respeitar. Quem trabalhou na época da Juventude do Bruno Covas, que eu saiba, vou discutir, é o Fernando mas Guimarães, é o direito que Vossa Excelência tem de votar. É o Padula, que trabalha na Secretaria de Educação, entendeu? Então, tipo assim, eu não entendeu, eu vou votar contra, porque eu acho que não tem lógica um negócio desse. Eu não sei qual é o interesse dessa moção, entendeu? Não vejo nada demais. Acabei de dar o exemplo aqui vivo de uma situação do DETRAN, do Ciretran de Bananal, na pessoa do Dr. Daniel Amberg, entendeu? E nem por isso eu estou fazendo moção de aprovação, porque eu vejo que é obrigação dele fazer. Afinal de contas, a Câmara aqui, entendeu? É um porão, os funcionários trabalham sem dignidade e, pior ainda, os usuários, que aqui nós respondemos por 3 municípios, Bananal, Arapei e Barreiro, fica debaixo de sol, debaixo de chuva. Eu aproveito a oportunidade que eu tenho de ter contato com os caras, eu peço sim em nome de Bananal, em nome de Arapeí, em nome de São José do Barreiro, não me custa, entendeu? Ser porta-voz da cidade, dos municípios, então eu posso falar com muita verdade, eu conheço todo mundo da juventude do PSDB, isso é uma inverdade, tanto é que depois da sessão eu vou pedir uma cópia, vou tirar uma foto e vou mandar, entendeu? Para o pessoal do EPV, para poder esse cara parar, dar uma freada, que eu não sei qual a intenção dele agora em Bananal. Entendeu? Já está começando a querer articular as coisas politicamente. E eu não vou querer fazer parte desse jogo. Entendeu? Então, no momento, era só o que eu tinha a dizer. Continua franqueada a palavra aos vereadores. Continua em discussão os requerimentos e as moções. Manolo. Então, após o pronunciamento da vereadora Érica em relação à moção ao senhor Ricardo Maciel, gostaria de saber com os demais vereadores se pode estar votando a moção da vereadora Lúcia em relação ao senhor Ricardo Maciel separadamente das demais. Sim? Alguém mais tem algo a dizer? Antes da votação, quero dar uma boa noite ao ex-vereador e presidente da Câmara, Robinho, ao vice-prefeito eleito, Piá, e aos demais vereadores aqui presentes, eleito, o irmão e também o Zé Luiz. Então, primeiro a gente vai votar as demais moções e requerimentos, e depois votamos a moção da Lúcia, tá? Está em votação os requerimentos e as moções apresentadas. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Está em votação a moção da vereadora Lúcia Nader Gonçalves, apresentada ao imo senhor Ricardo Maciel, pelo profissionalismo e dedicação política, desenvolvendo diversos trabalhos ao longo desses anos. O quórum de aprovação é o de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não tiver, em pé. Aprovado. Está em votação o requerimento de urgência especial apresentado para inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de lei número 17, de 24 de novembro de 2016, que dispõe sobre a alteração do artigo 38 da lei número 0137, de 6 de outubro de 2014, e da outras providências. O quórum de aprovação do requerimento de urgência especial é o de maioria absoluta. O processo de votação é o nominal.
O vereador que estiver de acordo com o requerimento de urgência especial, responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo com o requerimento de urgência especial, responda não à chamada. Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos. Sim. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Sim. Vereadora Ercília de Jesus Ramos de Andrade. Sim. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Sim. Vereadora Lucelena Nádia Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Vou nomear a vereadora Érica como relatora especial e suspendo a sessão por 10 minutos para a emissão do parecer. Daqui a pouquinho voltamos.